Então, vamos começar aqui. São 8 dicas poderosas para vencer a TPM. E eu acredito de forma muito sincera que o seu ciclo menstrual, ele pode ser mais calmo, mais tranquilo, mais leve. Então, o que acontece? Você não precisa passar por toda aquela tensão mensal. Não significa que você não vai em algum mês sentir uma tensão. Não quer dizer que nunca. Olha só, a Carla disse que melhorou com a luz. Muito obrigada, viu, Carla, pelo seu feedback. Valeu mesmo. Então agora, com a luz mais iluminada, eu posso trazer as 8 dicas para vocês. Então assim, a TPM, ela não precisa ser um monstro. A TPM, ela não precisa ser um terror na vida de vocês. Você pode experimentar a TPM de modo que você nem perceba que está de TPM. É uma realidade, eu experimentei, é real na minha vida e eu decidi, como eu falei para vocês no início, compartilhar com vocês. Aliás, eu acredito que se vocês puderem compartilhar essa live, compartilhar para o maior número de mulheres possível que vocês conhecerem, seria muito interessante. Porque eu sei que a TPM é algo que aflige as mulheres. Olha só que incrível, a Carla está compartilhando aqui que ela não é a vítima da TPM, ao contrário, ela sente poucos sintomas porque ela sabe que vai acontecer e já se prepara para ela. E assim como a Carla, você também pode viver isso na sua vida. É uma realidade que você também pode experimentar. Porque como eu coloquei aqui mais cedo e a Carla também colocou agora, é algo que você sabe que vai acontecer. Então você não precisa ser uma vítima da TPM, você não precisa ser controlada por essa tensão pré-menstrual. Você é que domina a TPM, porque o comando do seu corpo está em você. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Então, se vocês... A Carla tá até brincando aqui, daqui a pouco não terei mais, nunca mais. Ai, meu Deus, aí já vai ser uma outra fase. E aí, gente, é muito interessante isso, né? Que a vida a gente vai passando por ciclos, vai passando por fase. E isso vai fazendo a nossa mente expandir, transbordar. E também nos permite ajudar as pessoas que estão iniciando novos ciclos ou estão indo para o ciclo junto com a gente. Então, assim, se vocês puderem compartilhar essa live, seria muito interessante. Justamente porque vocês podem alcançar muitas vidas, muitas mulheres, principalmente as mocinhas que estão começando agora nessa fase menstrual e estão se sentindo um pouco perdidas, porque acontece também. E as mulheres que já estão na vida adulta, mas ainda não sabem como lidar com a menstruação, que é um tema um pouco tabu, as pessoas ainda ficam um pouco constrangidas de falar sobre o assunto. E eu trago para vocês esse presente, essas 8 dicas, justamente pelo fato de que aquilo que nos abençoa, aquilo que trouxe luz para a gente deve iluminar a vida das outras pessoas para que elas possam experimentar dessa luz também, para que elas possam viver de maneira extraordinária, para que elas possam experimentar o extraordinário com a gente. Foi assim que eu comecei esse projeto tão lindo de expandir essa oportunidade de fazer com que as outras pessoas, principalmente as mulheres que são a base da família, a estruturação do lar, porque quando as mulheres estão plenas, transbordantes, todo o lar consegue estar transbordante e pleno também, é algo fascinante. Então, vamos lá, vamos para a primeira dica que eu tenho a trazer para vocês. Na verdade, eu percebi aqui que não é uma dica, mas sim a introdução à dica, que é: bons hábitos refletem positivamente na menstruação. Então, como a gente já discutiu lá no início da live, os bons hábitos, eles vão refletir na menstruação também. Por quê? Porque nós somos um conjunto. Nós somos mente, nós somos espírito e nós somos corpo. Isso quer dizer que quando a gente cuida da nossa mente,
todo o nosso corpo sente o reflexo desse cuidado e encontra-se em sintonia, em plenitude, e você consegue sentir ele entrando em harmonia completa quando você cuida do emocional, reserva um momento para falar com o divino e cuida do seu corpo, que é a alimentação e a atividade física. Uma outra percepção que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte: às vezes as pessoas têm uma percepção ruim sobre a menstruação e é possível mudar essa percepção, ou seja, transformar uma percepção que é ruim em uma percepção boa, que é o que a gente vai trabalhar mais para frente e é o que eu trago no artigo também. Então, já trazendo em mente essa ideia de que bons hábitos refletem na sua menstruação também, porque menstruação é algo que se reflete no seu corpo, é algo que o seu corpo passa, é algo que o seu corpo sente. Isso significa que se você trazer bons hábitos na sua vida, o seu corpo, bem cuidado, bem amado, bem acolhido, vai poder passar por essa fase que é a menstruação de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais leve e de uma forma mais calma e tranquila. O primeiro ponto é: prepare seu corpo para receber a menstruação. Lembra que eu falei isso no início? E a Carla disse que sente os sintomas da TPM de forma mais leve porque ela já sabe que vai acontecer e por isso ela se prepara. Eu ouvi uma frase muito interessante que foi dita pelo Paulo Vieira e ele disse o seguinte: as pessoas de sucesso, elas são pessoas de sucesso porque elas se preparam. Elas se preparam antes do problema chegar e elas se preparam para evitar o trabalho. Como assim, Tamires? As pessoas que têm um casamento bem-sucedido, elas se preparam com antecedência para não ter problema no casamento. Como assim? Elas honram o marido, honram a esposa, comunicam amor por meio de atos, por meio de atos, por meio de palavras. Isso quer dizer que ela vai cultivando o amor constantemente. Isso significa que aquele casamento vai ser preparado para caso o casal passe por alguma questão, alguma dificuldade que eles precisam resolver, vai ser tranquilo de resolver. Porque o casal já tem uma construção de memória positiva, porque o casal já comunica amor, porque o casal já se respeita. Isso significa que se eles passarem por alguma situação mais delicada, eles já estão prontos para isso. Já estão munidos emocionalmente, já tem uma construção de memórias boas, então eles estão preparados para caso alguma coisa aconteça. E melhor do que isso, eles evitam que o trabalho aconteça. Porque se o casamento está ali, sendo cultivado, as duas partes estão fazendo o que tem de ser feito, vai ter algum problema se você estiver fazendo tudo certinho? Provavelmente não. E se tiver, você vai estar munido para isso, você vai estar preparado para isso. Então, as pessoas que têm sucesso em cada área da vida, na saúde, por exemplo, a pessoa está com uma imunidade excelente, a pessoa está com todos os órgãos do seu corpo funcionando plenamente, porque ela se preparou para isso. Há anos tem vivido uma vida de atividade física, tem reservado um espaço do seu tempo para ir ao psicólogo, ou um terapeuta, ou uma mentoria, ou cursos. Por quê? Porque ela se preparou para isso. Então, eu lembro que quando eu estagiava no Ministério Público, eu estagiava com uma promotora maravilhosa que marcou a minha vida profundamente, porque ela era uma mulher bem realizada no casamento, com os filhos, no trabalho e na saúde. E ela tinha 40 anos, no auge dos 40 anos, maravilhosa, lindíssima, e ela disse uma frase que me marcou profundamente. Ela disse: Tamires, você tem 20 anos, se prepare para os 30. Você tem 30 anos, se prepare para os 40. Você tem 40 anos, se prepare para os 50. E eu lembro que o almoço dela era todo maravilhoso, todo trabalhado na... Como é que a gente chama? Arroz, feijão, era tudo pronto, sumiu a palavra. Você sabe a palavra, amor? Fitness. Mas tem uma palavra para isso. O arroz que ele é o arroz integral, era uma comida saudável.
Então, arroz e gostosa, viu? Porque tudo tá no tempero. Tinha uma moça lá na cozinha que era responsável na cozinha do MP para preparar a comida. E a doutora Fábia Mussi, maravilhosa, ela sempre fazia com que os estagiários aprendessem com ela de verdade. Ela foi uma excelente mentora. Então, isso me marcou muito. O que ela quer dizer? Se você quer chegar aos 40 anos plena, você já tem ali 10 anos de preparação. Atividade física, alimentação saudável, pessoas certas, lugares certos, livros certos, programas de TV certos, que vão te fazer chegar aos 40 anos muito bem. Se você tem 20 anos, se prepare para os 30. Como assim? É todo dia, é um processo diário. Se você fizer todo dia o que tem de ser feito, não tem erro. Então, por exemplo, a menstruação vai chegar... Não sei, digamos que para você vai chegar no final do mês. Você sabe que ela vai chegar no final do mês. E o que você deve fazer? Se preparar. A alimentação saudável, faça aquelas atividades que vão alimentar o seu emocional de forma positiva. E eu vou trazer para vocês aqui as atividades que vocês podem fazer. Não vou só deixar vago, trabalho o seu emocional, não. Eu vou trazer para vocês as atividades que vão ajudá-las. A Carla Gerulati está dizendo, eu estou me preparando para os 60. É isso aí, Carla, tem que se preparar desde já, porque você vai perceber que quando você chegar lá, você vai chegar plena. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu tinha 20, me preparei para os 30, né? Meus 30 vai chegar em 2023. Vamos lá. Eu treino, faço academia desde os 18 anos. Isso me fez com que aqueles hábitos desde os 18 anos eu tivesse reflexo hoje. Por exemplo, desde criança, desde a infância, eu pratico exercício físico. Desde a infância, eu pratico alguma atividade física, um esporte. Eu já fiz vôlei, já fiz natação, já fiz balé, já fiz tudo que vocês imaginarem. Isso quer dizer que na infância, eu já me preparava para os 18, porque quando eu cheguei aos 18 anos, eu estava muito bem, eu estava numa ótima forma física. Para que eu tivesse a inteligência emocional que eu tenho hoje, e eu tenho muita alegria em dizer isso, porque eu vivi um processo, eu vivi uma trajetória que me trouxe até aqui, eu tive que viver um processo e vivo o processo até hoje. Então, se eu me preparo emocionalmente, quando a adversidade vem, o problema vem, eu olho para ele e digo assim, obstáculo é sinônimo de oportunidade. Obstáculo é sinônimo de oportunidade, porque se você observar, a dor, ela te leva a crescer, ela tira você da zona de conforto. Então, toda vez que você vê um obstáculo, lembre-se que ele é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Você não sai da dor sem aprender alguma coisa. E algo muito lindo que eu li na Bíblia semana passada foi o seguinte: quando você passa pela dor, quando você passa por um processo, você acaba sendo um canal de bênção para as outras pessoas, para ajudar outras pessoas que estão passando por situações parecidas com você. É como se você trabalhasse em empatia. É como se você se colocasse no lugar do outro pela dor que você sentiu, que foi semelhante à do outro. E muitas das vezes, praticando a empatia, você não precisa estar vivendo a dor do outro, mas só de você saber se colocar no lugar do outro, você já vai conseguir sentir empatia e ajudá-lo nesse sentido. Só um minutinho. Amor, você pode fechar a porta? Que eu tô ouvindo aqui. Imagina, só pra... Valeu, amor, obrigada. Então, é isso, ok? Agora vamos para a próxima etapa, que é a dica número 2. Comece a cuidar de sua alimentação. E aqui eu vou ler esse trecho, porque é um trecho que eu tirei de uma reportagem que eu li hoje, muito interessante. No R7, um psiquiatra estava falando sobre a influência da alimentação na sua saúde mental. E o psiquiatra disse o seguinte: uma dieta rica em ultraprocessados, farinha branca, açúcar e refinados é considerada uma alimentação inflamatória e pode influenciar negativamente na sua saúde emocional. E a gente pode trazer aqui não só para a sua saúde emocional, mas também para o seu ciclo menstrual. Por quê? Porque atrapalha no seu funcionamento regular. E a menstruação é um funcionamento regular do corpo. A menstruação nada mais é do que o corpo feminino
trabalhando para ser aquilo que ele tem que ser. É como se fosse o estômago trabalhando para digerir a comida, o útero ali se preparando para ter um filho, de repente o filho não vem e ele se prepara para poder se limpar, entre aspas. Então você sabe que o seu útero, os seus ovários, toda a sua parte reprodutora vai passar por essa transformação. Então, quanto mais alimento saudável você ingerir, melhor para o seu corpo. Assim como é bom para o seu coração, assim como é bom para o seu estômago, assim como é bom para os seus rins, beber muita água, alimento saudável, por que seria diferente para o seu útero e para os seus ovários? Por que seria diferente no que diz respeito ao seu ciclo menstrual? Veja, nós somos um todo e nós temos que nos enxergar como um todo. É cérebro, é o sistema respiratório, são os nossos olhos, até os nossos pelos, gente. Pode parecer bobo isso, mas tudo está interligado, tanto que quando alguma parte do nosso corpo manifesta um problema, o corpo como um todo sofre. Ou às vezes uma parte do nosso corpo apresenta um problema que na verdade é o nosso cérebro avisando a gente que algo está errado e que nós precisamos trabalhar isso. Olha aí, a Carla disse que a internet caiu, mas voltou. Eba, Carla! Nós estamos falando aqui agora sobre a importância de cuidar da alimentação. E nós falamos sobre um psiquiatra que deu uma reportagem para o R7, falando sobre o problema de comer alimentos ultraprocessados, farinha branca, açúcar e refinados, porque é considerado uma alimentação inflamatória. E eu estava falando que o nosso útero, ele precisa de um cuidado, assim como o nosso estômago, o nosso coração, porque nós somos um todo. Então, assim como o nosso coração precisa de cuidado, o nosso sistema reprodutor também precisa. Então, as mulheres precisam também cuidar do seu sistema reprodutor. E quando a mulher cuida da sua alimentação, ela permite que o seu ciclo menstrual seja regular, que os seus hormônios sejam produzidos de maneira correta, de maneira equilibrada, que o seu humor fique de forma mais estável possível, porque teve uma pesquisa, eu não lembro qual é a universidade, eu li muito rápido, que falava justamente do fato de que a mulher tem que cuidar muito bem da alimentação, porque ela sofre influência de humor muito maior do que os homens. Então, para ela é ainda muito mais importante. Então, se você cuida da sua alimentação de forma direitinha, assim, tranquila. Olha só, a Carla está dizendo assim, eu praticamente como quase tudo o mais natural possível. Parabéns, Carla, isso é incrível. Eu aprendi com a minha mãe. Eu tenho que dar honra a quem merece honra. A minha mãe, ela sempre buscou ter uma alimentação saudável e isso sempre me trouxe uma influência positiva. E olha só, não tomo refrigerante há quase 20 anos. Nossa, Carla, isso é incrível. Eu também não tomo refrigerante, não tomo, evito o máximo que eu posso. Coca-Cola, Guaraná. Eu sei que é gostoso, viu, gente? Eu sei que é gostoso. Eu lembro de ter provado na infância ainda a Coca-Cola, mas eu optei pela minha saúde não tomar. E eu digo para vocês que aquilo que eu optei na infância, na adolescência, eu tô colhendo os frutos hoje. Lembra que eu falo para vocês que o nosso crescimento é diário? E aquilo que a doutora Fábia Mussi falou, que a gente se prepara com antecedência para aquela fase na nossa vida. A gente não deve viver a vida por impulso. Olha só que linda a Carla dizendo, também aprendi com a minha mãe. Olha isso, gente, olha como é importante, né? A maternidade, a paternidade, que isso nos sirva de exemplo para que a gente possa se conscientizar do quanto ser mãe e ser pai é sério. Eu, por exemplo, me preparei antes de me casar. Eu me preparo antes de ter filho. Eu não tenho filhos, mas eu já me preparo para isso. Leio livros, faço cursos, tudo que vai trabalhar esse pilar na minha vida. A Carla diz assim, mas não me faz falta. Olha só, o refrigerante não faz falta, gente. É muita realidade isso que a Carla diz. Quando a gente se acostuma a não tomar determinados tipos de líquidos processados, eu não sei como fala muito bem, alimentos processados, né? Pronto. O nosso corpo melhora e a gente não sente falta.
Eu ainda não excluí o açúcar da minha vida. Eu consumo açúcar, né? Mas numa quantidade muito pequena e muito equilibrada, porque eu sei dos malefícios do açúcar. E como eu pratico exercício físico de maneira regular e constante, então a pessoa que consome açúcar, mas pratica exercício físico de maneira regular, constante, acaba não sofrendo tantos efeitos como quando a pessoa, por exemplo, tem uma vida sedentária, se alimenta de alimentos ultraprocessados. O corpo sente muito, gente. E não só o corpo, ok? A mente também sente. Isso vai afetando a produção de hormônios, de neurotransmissores. Você começa a ficar mais mal-humorado. É muito... nada como alho e cebola refogados. Meu Deus, eu acho uma delícia. Aliás, o Pedro, ele é o rei da cozinha aqui em casa. Ele é uma bênção de Deus, né? Ele diz que adora me dar de comer, porque eu adoro alimentar a Tchutchu, né? A gente tem esse apelido de Tchutchu entre a gente. Então, assim, e ele faz uma alimentação super saudável, tem que dar honra a quem merece honra. O Pedro cuida da nossa alimentação aqui em casa muito bem, faz uma comida com pouquíssimo óleo. Ele trabalha muito essa questão de alho e cebola, eu adoro. Gente, o alho tem tantos benefícios. Podem pesquisar aí na internet os benefícios do alho. A segunda dica que eu trago para vocês, a primeira foi cuidar da alimentação, né? Para o seu ciclo menstrual vir de maneira tranquila. A segunda dica que eu trago para vocês é cuide de seu emocional. E aqui eu vou ler um pouquinho, porque eu escrevi um material muito bom para vocês. Peguem aí papel e caneta e anotem. Se vocês quiserem que eu volte, pode falar, viu? Então, assim... pesquisas apontam que o nível de estresse influencia diretamente no ciclo menstrual. Por isso, faça o que tiver ao seu alcance para livrar-se dessas emoções ruins. Antes da menstruação vir. Vocês percebem isso? Façam tudo o que tiver ao alcance de vocês para se livrar das emoções ruins antes mesmo da menstruação chegar. Para isso, eu trouxe alguns hábitos que vocês podem colocar na vida de vocês. Se é que vocês já não trabalham isso diariamente, né? Pode ser que vocês já trabalhem isso muito bem. A Carla colocou assim, o açúcar é triste, mas podemos buscar reduzir. Carla, o açúcar é triste. E como é que pode ser um trem tão gostoso, gente? Meu Deus do céu, eu reduzo o máximo o açúcar da minha vida, mas eu tenho que ser bem sincera pra vocês, viu, gente? Eu ainda não aboli o açúcar da minha vida, porque, gente, um chocolate da Cacau Show é bom demais. Se bem que a minha mãe me mostrou uma foto de um chocolate 70% cacau e ela disse que estava muito gostoso. E o Pedro me falou, porque o Pedro já passou um tempo sem comer açúcar, ele conseguiu passar um tempo tirando o açúcar, né? E ele me falou que quando você fica um tempo sem o açúcar, você começa a achar algumas coisas naturais mais gostosas. Então seu paladar vai mudando. E eu achei isso impressionante, achei tremendo. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas de como trabalhar o emocional de vocês, de como fazer o emocional de vocês serem o aliado e não o vilão, porque eu vejo que atualmente as pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande. É uma dificuldade que eu tive que trabalhar a inteligência emocional na minha vida, porque o ideal é que essa inteligência emocional seja trabalhada na infância. Mas, infelizmente, nem todos os pais trabalham a inteligência emocional nas crianças, porque eles não sabiam disso, né? Porque se eles soubessem, eles fariam isso. Então, a gente também tem que trabalhar o perdão, no sentido de que nossos pais deram o melhor que eles puderam. Isso não significa que a gente não possa aprender na vida adulta, né, gente? Deus nos deu aí o livre-arbítrio, nós somos adultos hoje em dia, e aquilo que não foi trabalhado pra gente na infância, a gente pode trabalhar hoje. E graças a Deus a gente tem muitos recursos, muitas informações, a gente vive numa era em que a neurociência está no auge. A ciência parou de estudar aquelas doenças que antes eram desconhecidas
não é que ela parou, ela diminuiu a intensidade, no sentido de que como muitas coisas já estão descobertas, só precisa aperfeiçoar-se, e claro, a gente vai ter que descobrir constantemente, a ciência está tendo espaço hoje para focar em outras áreas, como por exemplo, na área que diz respeito ao cérebro, que é a neurociência, que é o estudo do cérebro, de como o cérebro impacta o nosso corpo como um todo e como o cérebro impacta as nossas emoções, neurotransmissores, a produção de hormônios, criação de memórias, sistema de crenças, trabalhando de forma muito bonita, por exemplo, a influência da mãe no bebê. Isso é muito poderoso, gente. O nosso sistema de crenças é formado quando a gente está no ventre da nossa mãe. E as emoções que a mãe sente durante a gestação é totalmente influência para o feto. Isso quer dizer que muitas das coisas que a gente sente hoje ou sentiu no passado pode dizer respeito a coisas, a experiências que a gente passou no ventre da nossa mãe. Olha que poderoso! A ciência tem estudado hoje em dia que o feto pode sofrer traumas ainda durante a gestação, porque existe um período em que o nosso cérebro está sendo criado e os neurôniozinhos estão lá, ó, pá, 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 e a mãe também está pensando, e existe uma intimidade muito forte entre a mãe e o filho. Por isso, desde muito cedo, desde quando eu era criança, eu entendia a seriedade da gravidez. E a gente precisa falar sobre isso, porque infelizmente não é todo mundo que sabe o quanto a gravidez ela é importante. E isso vale para a gente também, adulto, para entender que muitas das coisas que a gente pensa, sente, está no inconsciente de uma época que não era da vida adulta, nem sequer da primeira infância, mas sim da época em que a gente estava no ventre da nossa mãe. E quando a gente toma consciência de determinadas coisas que antes a gente não tinha consciência, isso se torna libertador. Você se torna emocionalmente livre, emocionalmente forte, ok? Então eu vou trazer para vocês algumas coisas. Faça 10 minutos de meditação por dia. Gente, a ciência estuda a meditação. Não no sentido místico que você imagina, mas no sentido técnico mesmo do meditar. Eu li um livro muito interessante que ele fala sobre os caminhos da cura. É um livro que traz a ciência estudando aquilo que ela não tomava como importante. Como assim? O poder da fé, o poder da alegria, do pensamento positivo, da gratidão. E pasmem, o poder da meditação, que é muito praticada pelos orientais e que não é um costume de prática aqui no Ocidente. Então, o que a ciência descobriu? A ciência descobriu, é ciência, viu? Vocês podem ficar à vontade para pesquisar sobre os efeitos da meditação para o seu cérebro, para a sua saúde. Então, nesse livro Caminhos da Cura, vinha trazendo uma pesquisa de uma universidade que trabalhava o cérebro das pessoas que faziam meditação e a influência desse ato na saúde corporal, na saúde física delas. E qual foi o resultado? O resultado foi de que as pessoas que faziam meditação, elas tinham sim um nível de estresse e de ansiedade menor do que aquelas pessoas que não praticavam a meditação. A meditação nada mais é, para você que não acredita nessa misticidade e nem precisa acreditar, a gente tem que parar de ser preconceituoso, tá, gente? A gente tem que parar de se fechar, parar de julgar os outros e ser mais flexível, mais aberto. E na verdade, a meditação nada mais é do que o ato de inspirar e respirar. Então você pode fazer meditação da maneira que você quiser, da maneira que for mais tranquila para você. Às vezes as pessoas fazem meditação guiada, porque elas não sabem como fazer meditação sozinhas. Eu comecei fazendo meditação guiada,
que é aquela que você vai lá no YouTube e coloca assim, meditação para relaxar. Aí tem uma vozinha lá, relaxe, feche os seus olhos, relaxe os músculos, sinta uma luz vindo sobre você. Enfim, é a meditação guiada. Mas você pode fazer uma meditação sem ninguém guiando você. Inclusive, nesse livro, eles dão uma dica. Nesse livro, eles não indicam 10 minutos. No livro que eu li, Os Caminhos da Cura, eles recomendavam 20 minutos de meditação. Eles recomendavam 20 minutos de meditação diariamente. Eles sugeriam que você não fizesse a meditação de estômago cheio. Eles sugerem que você faça a meditação de estômago vazio, ok? E que você reserve 20 minutos do seu tempo. E você concentre na sua respiração, só isso. O nosso cérebro precisa desse momento de descanso. Vamos ver aqui. A Carla disse assim, tem um livro muito bom também chamado Atenção Plena. Eu não sei se eu vou conseguir pronunciar isso em inglês, viu, gente? Meu inglês na pronúncia não é tão bom. Autores Mark Williams e Danny Penman. Ensino passo a passo para a meditação e atenção plena. Gostei. Eu vou anotar aqui esse livro que a Carla Gerulates me indicou. Eu recomendo que vocês também anotem. É Atenção Plena, viu, gente? Atenção Plena. Os autores, eu vou anotar o nome de um, que aí eu já encontro o nome de outro. Então, é muito poderosa a prática da meditação e vai ajudar muito você. Porque se você pratica a meditação mensalmente, o que vai acontecer? Você vai perceber que o seu corpo, ele vai experimentar uma melhora progressiva. Veja, é progressivo. Não acha que vai ter milagre, viu, gente? Que você vai um dia antes da menstruação se preparar e do nada você não vai experimentar os efeitos da TPM. Não é assim. Você tem que se preparar, você tem que trabalhar. Eu, por exemplo, fui trabalhando durante um ano, fui sentindo a diferença durante um ano. Quando terminou o ano e eu comecei 2021, eu fiz uma análise e percebi que o meu ciclo menstrual foi irregular, que a TPM não teve poder sobre mim, fui eu que dominei as minhas próprias emoções e isso foi um processo de construção. Não acho que é você acordar, um dia fez meditação e pronto, acabou. Agora na próxima não é isso. Você tem que viver o processo diariamente. Eu acordo, gente, e faço o meu dever de casa todo dia. Eu não saio de casa sem fazer o meu dever de casa emocional. Não adianta. Se por algum motivo vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha uma reunião às 8 horas da manhã na semana passada. Gente, eu acordei 5:30 da manhã, vocês acreditam? Porque como eu tinha uma reunião às 8, eu tinha que acordar com antecedência para me preparar. E Tamires, quando você acorda atrasado em cima da hora, sei lá, ou você tem que pegar o metrô, você tem que pegar um avião, um helicóptero, reunião, ou acontece alguma coisa, o despertador não toca. Gente, não importa, dá um jeito. Nem que seja durante o metrô, durante o helicóptero, a sua mente tem que estar preparada para encarar o dia. Isso tem que ser muito claro para a gente. A gente tem que acordar consciente de que a gente não se preparar para o dia vai nocautear a gente. Então, você não quer ser nocauteado pelo dia, já acorda diferente, ok? E eu vou trazer para vocês aqui uma outra dica de como trabalhar o emocional, que é a seguinte: busque ser grato por tudo. Desde as coisas mais aparentemente simples, como saúde, respiração, vida, poder tomar um copo d'água e saciar a sua sede, como por todas as outras coisas, família, amor que você recebe, o amor que você dá, bens materiais, etc. Gente, o bem material mais simples é uma dádiva, porque, gente, uma lâmpada, uma luz, uma lâmpada que ilumina a tua sala, o teu escritório, é uma bênção de Deus. Vocês têm que concordar comigo. Tá certo. Já tá corrigido aqui, Carla. Já corrigi aqui. Obrigada, viu? Então, vocês têm que entender que
O simples já é o maior motivo de gratidão do mundo. O simples, gente, o mais simples. Eu sou muito grata, acima de tudo, a Deus por todas as dádivas que Ele nos proporciona. Todas. E para você que não compartilha da mesma fé, seja grato. Grato ao universo, seja grato à vida. A gratidão, ela tem um poder extraordinário. Eu estava refletindo sobre um passarinho. Gente, eu estava andando de bike na sexta-feira, eu estava concluindo o treino da semana e fiz um treino diferente, eu andei de bike. Tava chuviscando, garoando aqui em São Paulo, né? Aliás, eu sou grata pela garoa, porque era um conceito que eu não conhecia e eu adoro, gente, a garoa. Eu não sei se os paulistas têm esse amor pela garoa, eu tenho, porque não era uma realidade para mim e eu adorei experimentar. E teve um momento em que eu olhei para um passarinho, ele tava no fio elétrico, assim, na fiação. Gente, ele tava tão tranquilo, estava garoando. Ele estava num lugar lindo, cheio da natureza, das flores, estava tranquilo, apreciando a paisagem. E eu lembrei de um versículo bíblico que diz assim: se os pássaros, que são pássaros, podem descansar sabendo que Deus vai cuidar dele, por que você, que é muito mais importante do que o pássaro, não vai ser cuidado por Deus? E tem uma passagem bíblica que é um mantra, que é, na verdade, o mantra é aquela frase que você repete para você repetidamente. Eu repito essa frase repetidamente para mim mesma, na minha mente, que é o seguinte: a cada dia cabe os seus males, o amanhã tá nas mãos de Deus. Ou seja, não adianta você ficar preocupado com o dia de amanhã, com o evento do futuro, com isso, não adianta. A cada dia cabe os seus males. Se você repetir essa frase diariamente, a cada dia cabe os seus males. E para Deus eu deixo o dia de amanhã. Nossa, você vai experimentar um alívio da ansiedade. Eu não vou dizer que é instantâneo, tá, gente? Porque eu não acordei grata do dia para a noite. Eu quero dizer para vocês que eu não nasci assim, tá? Porque para que eu desenvolvesse isso, teria que ser trabalhado em mim desde a primeira infância. Então, na verdade, foi algo que eu comecei a trabalhar já na vida adulta. Por coincidência, minha mãe também buscou trabalhar, porque é algo que ela também se despertou na vida adulta. Então, o que acontece? É algo que eu trabalhei. Então, não ache que eu acordei de um dia para a noite e fui grata. Não ache que eu acordei de um dia para a noite e venci a ansiedade. Não foi assim. Eu era muito ansiosa, eu era muito nervosa. Para mim, um dos maiores presentes que Deus me deu foi, por meio da inteligência emocional, curar o nervosismo. Gente, eu não fico mais nervosa. Isso é impressionante, porque eu era uma pessoa muito nervosa, principalmente na adolescência. Eu fui muito nervosa na adolescência. Então, para mim, olhar para o eu hoje, né, há mais de 11 anos, e dizer assim: Tamires, se pudesse me dizer, quando eu tinha 16 anos, você vai ser uma pessoa emocionalmente tão extraordinária que você vai olhar para trás e dizer assim: não acredito que um dia eu fui assim. Então eu posso dizer de coração aberto que a gratidão, ela é um processo. Ela não é um acontecimento, ela é um processo. Até para as crianças que têm esse trabalho ou que foram trabalhado com elas nessa fase, é um processo. Não é porque também na infância foi trabalhado isso que a criança já nasceu grata, não é. É porque os pais trabalharam a gratidão na vida delas, foram ensinando passo por passo, porque os pais, eles são na realidade os nossos mentores, que nos educam para que a gente possa viver uma vida livre e abundante, construindo lares e transformando vidas em outros lugares. Então a gratidão, ela vai ser sempre um processo para nós seres humanos, ela nunca vai ser algo fácil, tá? Porque apesar de Salomão ter dito que a vida é fácil e a gente complica o fácil. É por isso que o fácil se torna complicado. Então é por isso que a gente tem que descomplicar a nossa complicação, para que a gente experimente viver o fácil. Eu vivi o processo da gratidão e hoje eu consigo ser grata por quase tudo, porque às vezes me dá um tilt. E o que eu faço? Eu reclamo? Não, eu me calo e penso: tudo coopera
para o meu bem. E vou repetindo, tudo coopera para o meu bem, tudo coopera para o meu bem. Eu vou repetindo tanto aquilo que o meu cérebro vai acreditando naquilo e eu vou vivenciando. De modo que hoje eu olho para trás e vejo que tudo coopera para o meu bem. E eu experimento tudo cooperar para o meu bem. Então eu quero dizer para você que tudo coopera para o seu bem. Absolutamente tudo. Essa frase é libertadora. Se você lembrar dessas duas frases, para cada dia cabe os seus males. E deixe para amanhã o que tiver para amanhã e é Deus que cuida. E se você lembrar que tudo coopera para o seu bem, absolutamente tudo, olha, você vai se tornar uma pessoa emocionalmente imbatível. Se você trabalhar esses dois mantras na sua vida. Veio a preocupação, lembre-se, a cada dia cabe os seus males. Um evento para o futuro, uma situação, amanhã já planejei, tá lá. Eu vou focar no hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso construir hoje? Como eu estou hoje? Se eu foco no hoje, amanhã eu vou estar incrível. Porque comigo foi assim. Eu fui fazendo, mesmo no auge da ansiedade, eu fui fazendo, mesmo no auge da ingratidão, eu fui fazendo. Hoje é o que importa. Amanhã eu vou colher os frutos. E fui fazendo o que tinha de ser feito. E, gente, hoje eu vivo o emocional extraordinário porque eu me permiti viver o processo. Uma frase que eu amei, que é de Paulo Vieira, que diz assim: se alguém pôde, você pode. Se alguém pôde ter um casamento extraordinário, você pode. Se alguém pôde ser financeiramente independente, você pode. Se alguém pôde ser emocionalmente saudável, você pode. A única coisa que separa você de uma pessoa que tem sucesso em alguma área da vida, profissional, financeira, conjugal, saúde, é porque elas fazem o que tem de ser feito. Se você vê uma pessoa saudável hoje, é porque ela fez o que tinha de ser feito. Ela cuidou da saúde dela, da alimentação dela, ela cuidou da saúde emocional dela, que está intrinsecamente ligada à nossa saúde física. Então, a gratidão e a meditação ajudam você para que quando o ciclo menstrual venha, você já esteja preparada e não sofra as influências da TPM de forma intensa. Aconteceu comigo, a ponto de que, como eu falei para vocês, a cólica vinha, aquela cólicazinha, vocês sabem qual é, aquela fininha, né, que avisa que tá vindo, chegar e eu dizer, meu Deus, a TPM eu não percebi. Por quê? Porque eu vivi esse processo. Porque um dia, há 2 anos atrás, eu decidi viver esse processo. 2 anos atrás eu digo assim, né? Dessa mudança do ciclo menstrual e tudo mais, porque o processo de crescimento emocional aí são anos, e eu posso dizer para vocês que todo ano é um processo diferente. Eu lembro que em 2019 eu estava com meu psicólogo e eu disse assim, 2019 foi um ano incrível. Aí ele disse assim, o melhor está por vir. Aí eu disse, eu creio, 2020 vai ser um ano incrível. Gente, 2020 foi um ano incrível. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu aprendi, pelas coisas boas, pelas coisas ruins, porque tudo cooperou para eu ser feliz e ser forte. A Carla tá dizendo assim, eu sou grata por você estar aqui hoje. Ai, que lindo, Carla! Eu sou muito grata por ter conhecido você. Eu acredito que a nossa vida é tudo. Eu não acredito no acaso. Eu acredito em propósitos, eu acredito em vidas que se encontram para abençoar outras vidas. E quem diria, Carla, que o seu daminho de honra ia casar com a Tamires lá do Pará e que um dia eu e você íamos ter essa sintonia tão boa. Então, assim, é algo muito poderoso, gente. A gratidão, ela cura você, ela me curou e eu convido você a se permitir se sentir ser curado por ela. Não é um acontecimento, não foi um acontecimento de eu acordar grata. Não, eu era uma das pessoas mais ingratas que você imaginar na vida, que vocês possam imaginar. Eu tive que trabalhar a gratidão diária e se eu conseguir, no auge do meu comportamento de ingratidão no passado, ser a pessoa grata que você está vendo hoje, você também pode, todos nós podemos. Ok, esse exercício é poderoso.
Tome um tempo diariamente para escrever suas virtudes e qualidades, depois fale em voz alta. Gente, isso é muito forte. A gente precisa trabalhar a nossa real identidade. A gente precisa trabalhar quem nós somos. Porque nós não somos o que nós fazemos. Nós não somos o que nós temos. Nós somos quem somos. E quando a gente tem consciência do nosso valor, da nossa preciosidade, da nossa singularidade, do nosso valor, da nossa beleza, que transcende tudo que a gente vê, quando a gente consegue enxergar quem a gente realmente é, a gente consegue automaticamente fazer o extraordinário e se sente merecedor do extraordinário. Porque enquanto a gente fizer para ser aceito, quando a gente tiver para ser aceito ou para jogar na cara de que a gente é capaz de alguma coisa, a gente não vai encontrar descanso. Qualquer dia desses eu vou trazer para vocês algo muito poderoso que eu trabalho nas minhas mentorias, que é a pirâmide do eu sou, da pirâmide da nossa vida, que é o eu sou como base da pirâmide, o eu sou capaz, que é o fazer, no meio da pirâmide, e na pontinha o ter. Por que o eu sou é a base da pirâmide? Porque se você inverte a ordem da pirâmide, você não vai encontrar a felicidade. É por isso que tem muitas pessoas que têm, mas se sentem tristes, não se sentem amadas, não se amam, se sentem infelizes. Veja, ter é muito importante. Porque você merece ter o melhor, você merece tudo que há de melhor na terra. Acredite, as melhores roupas, os melhores alimentos, a melhor bebida, os melhores acessórios, você merece ter. Mas quando você acha que o seu valor está naquilo que você tem, aí o problema acontece. Porque o seu valor não está no que você tem. O seu valor está em quem você é. Joia rara, preciosa para Deus. Bênção do Senhor para os seus pais. Não importa quem são os seus pais, não importa se eles não reconheceram de imediato a bênção que você é, mas acredite, você é bênção. Você é bênção, você é um presente de Deus. Está escrito que os filhos são a herança do Senhor. Eles são como flecha nas mãos do valente. Sabe o que isso significa? Significa que os nossos filhos percorrem caminhos pelos quais a gente não percorreu, e eles vão ser maiores e melhores do que a gente. Isso é incrível, porque esse é o propósito. O propósito é a nossa geração ser melhor do que a gente, é o legado. O maior legado que você deixa nessa terra são os seus filhos, que serão bênção para as pessoas ao redor deles. E se você não tiver filhos, o maior legado que você pode deixar nessa terra é a bênção que você jorrou na vida das outras pessoas. É esse o nosso propósito. Nosso propósito é amar a nós como a nós mesmos e amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente entender esse propósito, se a gente entender se amar e amar o próximo, amado, zerou a vida. Vocês vão zerar a vida no nível, vocês vão se sentir felizes no nível, vocês vão se sentir libertos no nível. Então o que eu digo para vocês é muito poderoso. Quando você entende quem você é, você se sente capaz de fazer o extraordinário. E você faz não para ser reconhecido, você faz porque você sabe que é capaz de fazer muito. Você é um profissional top das galáxias porque você sabe que é competente e é por isso que você faz. Mas você sabe que o seu valor não está no seu trabalho, nem nas suas habilidades de fazer. O seu valor está em quem você é. Então você é amado por Deus não pelo seu trabalho, não pelos seus bens materiais. Você é amado por quem você é. Joia rara, preciosa, alegre, divertido, carinhoso, carinhosa, meiga, simpática. Todos nós temos qualidades tão singulares. Todos nós somos tão nós, assim, somos tão únicos. A nossa digital é única, gente, isso não é em vão. Vocês têm ideia de quanto isso é impressionante? Cada um tem uma digital. Vocês têm ideia de que só tem eu no mundo e nunca mais vai existir uma Tamires assim no mundo?
Assim como nunca vai existir uma Carla no mundo, porque a Carla é única. É única. Assim como todos que estão me acompanhando aqui, que chegaram até aqui, que vão assistir depois. Quando você entende o seu valor, você entende do quão capaz você é. E você se sente merecedor de ter. Isso significa que você experimenta o melhor da terra e se sente merecedor daquilo. Eu mereço. Eu sou filha de Deus. Eu sou princesa. Se você é princesa, se você é príncipe, você vai estar em qualquer lugar. Você vai ouvir qualquer coisa. Você vai estar com qualquer companhia? Não! Você vai estar com pessoas que vão te ajudar a ser melhor. Você vai experimentar do melhor. Você vai estar num lugar lindo. Você imagine uma pessoa incrível num lugar ruim? Você imagina uma pessoa incrível com pessoas que são ruins? Você imagina pessoas incríveis em trabalhos ruins? Você imagina pessoas incríveis não experimentando o incrível? Você é incrível. Olha que poderoso isso. Toma posse disso, porque é seu. E você merece sim. Se você tem um carro, uma casa e não se sente merecedor, porque acredite, tem pessoas que não se sentem merecedoras. Olha o Whindersson Nunes. Um beijo para o Whindersson Nunes. Eu não sei se ele vai ver esse vídeo, mas ele uma vez declarou que não se sentia merecedor de tudo aquilo que ele conquistou, sendo que ele é merecedor, pelo simples fato de ser filho de Deus. Somos mesmo, a Carla está dizendo, somos mesmo, nós somos, Carla. O Whindersson Nunes é. Se ele se tornou famoso aos 18 anos de idade, é porque ele trabalhou para isso. É porque ele teve coragem de fazer o que ninguém teve. Ele teve coragem de passar vergonha, digamos assim, e ficou famoso. Ele merece. Eu quero dizer para você, Whindersson Nunes, eu não sei se você vai ver esse vídeo, mas uma vez eu li que você não se sentia merecedor. E eu quero dizer para você que você é merecedor, porque você lutou para ser uma pessoa bem-sucedida no mundo artístico, como comediante, porque você é talentoso, você merece estar onde está. E você é único, singular, um humorista como você, não há outro. E eu tenho certeza que as vidas que você pode alcançar são vidas especiais. Acredite no valor que você tem. Acredite, você merece sim. E quando você faz esse exercício, você se liberta. Olha, nem sempre dá para fazer esse exercício. Eu não vou dizer para vocês que eu faço todo dia. Eu busco fazer todos os dias. Lembra que eu acordei 5h30 da manhã? Acordei para fazer esse exercício e para estar pronta para aquela reunião que eu tinha. Eu queria uma reunião impressionante, eu tinha que me preparar emocionalmente para ela e graças a Deus ela foi um sucesso. Ai, Carla, um beijo, boa noite. Olha, a live vai ficar gravada, se você quiser assistir a parte que você não assistiu, viu? Vai assistir, fique à vontade. Eu agradeço muito a sua companhia, um beijo enorme, eu te amo, você mora no meu coração. Boa noite, Carla. Então, gente, quando você não puder fazer esse exercício, não se sinta mal, a gente não é máquina, tem dia que não dá para fazer. A ideia é que você não deixe de fazer. A ideia é a seguinte, não deu para fazer hoje, não procrastine amanhã, faça amanhã, priorize, o seu emocional é prioridade acima de tudo. E quando você escrever as qualidades, lembre-se, olhe no espelho e fale em voz alta. Quem você é? Quem você é capaz de, o que você é capaz de fazer e por último o que você merece ter. Se por acaso não der para você fazer os 3, se não der para escrever no papel eu sou, eu posso, eu mereço, prioriza o eu sou, porque ele é a base de tudo e ele é o mais importante, ok? Outro ponto. Tenha em mente que a vida é simples. A gente é quem complica. Gente, a vida é simples. A gente é quem complica.
Você tem ideia disso? De como essa frase é uma frase libertadora? É uma frase cheia de poder. É uma frase muito poderosa. A vida é simples, a gente que complica. Amados, que poder há nessa frase? Se você pensar nos problemas que você já vivenciou ou que você já viu alguém vivenciando, você já parou para pensar assim, gente, esse povo tá brigando à toa? Porque olha, é tão bobo que eles estão discutindo. Se eles parassem para pensar, isso não era motivo para tanto. É muito simples isso aí, olha, dane-se. Já pararam para pensar isso? É porque quando a pessoa está vivendo o problema, para ela não é tão simples assim. Para ela é difícil, para ela é complicado. É aí que está a situação. Para a pessoa que vive esse momento de dor, para ela é muito grande. Mas às vezes as pessoas olhando de fora, elas chegam a essa conclusão. Nossa, mas aquele problema é simples, né? Por que eles estão complicando tanto? Então, se você entender essa frase, esse conceito poderoso, a sua vida vai mudar. Se você entende que a vida é fácil e a gente que complica, você para de complicar e vive uma vida descomplicada. Olha que impressionante. Então, não dê maior importância aos seus problemas. Foque no que é bom. Expanda o que é bom. E aquilo que não for bom vai ficar tão pequenininho, tão pequenininho. Aceite-se como você é. Saiba que você é linda do jeito que é. Não deixe que nada nem ninguém fale coisa diversa. Então, quando você faz aquele exercício do quem eu sou, você trabalha a sua identidade, você trabalha o seu valor. E assim você consegue enxergar de forma bem clara que você é linda do jeito que é. Significa que você não vai se cuidar? Não. Significa porque como você se ama, aí você vai se cuidar. Significa que você nunca vai fazer uma cirurgia plástica? Não. Significa que você não vai associar a sua felicidade à cirurgia plástica. Significa que se você fizer ou não a cirurgia plástica, você vai ser feliz do mesmo jeito, porque você já se aceitou, já se amou exatamente do jeito que você é. Um exercício muito bom para você praticar essa ideia de aceitação é olhar-se no espelho e dizer: eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Eu me amo, eu me aceito exatamente como eu sou. Quando você pratica esse exercício se olhando no espelho e se deixando permitir enxergar todas as suas imperfeições, você vai passar a aceitar o que você não gosta em você e não a negar o que você não gosta em você. Quando você se aceita como é, se ama como é e não fica mais negando o seu corpo, alguma fisionomia que está em você, você começa a trabalhar a autoestima, o amor próprio e aí sim, se sentir que a cirurgia plástica vai te ajudar, você faz. Porque senão você corre o risco de fazer 300 cirurgias plásticas e nunca se aceitar e nunca se amar e vai estar constantemente fazendo cirurgia plástica a ponto de prejudicar a sua própria saúde e nunca se sentir linda. Porque no fundo você mudou o seu rosto, mas você não mudou a autoimagem que está na sua mente, ok? Você quer saber se você se ama e se aceita? Se olhe nu no espelho. Aí você vai ver como você realmente se sente olhando para todas as suas qualidades e todos os seus defeitos, ok? Se você fizer esse exercício vai ser poderoso e vai mudar a sua vida. Acredite, tudo que eu passo para vocês, tá? Eu já fiz. Eu fiz, comprovo que dá certo e é por isso que eu trago para vocês. Outra coisa muito interessante, lembre-se que quando Deus criou o homem e a mulher,
Ele os criou à sua imagem e semelhança. E Deus viu que o que havia feito era muito bom. Por isso, ninguém tem o direito e a autoridade de dizer coisa diversa sobre você. Se alguém fere a sua identidade, se alguém fere o seu eu interior, saiba que essa pessoa não tem autoridade para fazer isso. Porque a única pessoa que tem autoridade para falar sobre quem você é Deus. E se alguém estiver querendo destruir a sua autoimagem, você repreende as palavras dela, em nome de Jesus. E aí, esse é um assunto para uma outra live, para um outro vídeo, que é sobre o feedback, né? Sobre a importância de ouvir feedback. Mas para hoje, o que eu disse já está ótimo para você. O que eu disse hoje sobre não aceitar nada nem ninguém que queira ferir a sua imagem, que queira dizer algo ruim sobre você, não aceite. Repreenda essa atitude, porque o único que tem autoridade sobre você é Deus, é o Espírito Santo. E o sangue de Cristo te lavou e te tornou perfeita perante Deus, ok? Lembra que eu falei que iam ser oito dicas? Gente, são muitas dicas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar o vídeo hoje e vou deixar a parte 2 para outro dia, ok? Eu vou dar uma olhada na minha agenda, vou verificar se eu consigo fazer uma live amanhã para dar continuidade no assunto de hoje, porque senão vai ficar uma live muito comprida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar a quarta dica de hoje e vou encerrar a live. Ok? Então vamos lá. Quarta dica para vencer a TPM e experimentar um novo ciclo menstrual totalmente renovado, totalmente diferente. Primeiro, prepare o seu corpo para receber a menstruação. Você sabe que a menstruação vai chegar, então prepare o seu corpo para recebê-la. Segundo, comece a cuidar de sua alimentação. O útero é um órgão precioso, cuide dele através da ingestão de alimentos saudáveis. Cuide de seu emocional, faça exercícios diários que vão contribuir para que você tenha um emocional saudável. E por último, para hoje, porque ainda tem mais 4 dicas, faça atividades físicas. Busque praticar no mínimo de 15 a 30 minutos por dia de exercícios físicos. Tenha em mente que a frequência é mais importante do que o tempo. Lembre-se, a atividade física é essencial. Se você conseguir praticá-la de forma contínua, sem se auto-sabotar, você vai perceber que o seu ciclo menstrual vai vir diferente. Você vai perceber que a tensão pré-menstrual vai ser muito menor. E se você continuar nesse ritmo, pode ser que você nem sequer sinta a tensão pré-menstrual naquele determinado mês. 15 a 30 minutos parece pouco, mas não é. Se você fizer isso de forma constante, trabalhar isso diariamente, nossa, sua vida vai mudar, porque o segredo não é a quantidade, o segredo é a constância, é justamente a disciplina, é justamente o seu comprometimento. E um outro fator muito interessante que está relacionado com a atividade física é faça alongamentos. Dedicar 10 minutos do seu dia para alongar-se é precioso, é poderoso. E se você quiser ser abundante, até mesmo na sua menstruação, vivendo extraordinário, cuide do seu corpo, porque a menstruação se materializa nele e o seu útero, os seus ovários fazem parte do seu corpo. Queridos, eu queria ficar com vocês aqui até meia-noite, mas eu não posso. Porém, o meu compromisso com você é muito sério. Então, amanhã eu trarei para vocês aqui a continuidade da live de hoje, ok? Que é: mude sua crença
Perdão, não vou dar spoiler. Olha eu dando spoiler aqui, que são as 8 dicas poderosas para você vencer a TPM. Hoje a gente trabalhou 4, amanhã a gente trabalha mais 4, tá bom? Eu vou chamar aqui o meu maridão para que você possa fazer parte da minha família, porque você é minha família, você que está me assistindo. Eu quero desejar tudo de bom para você. Eu quero dizer para você, peça ajuda para as pessoas certas. Procure uma mentoria que vá ajudar a trabalhar o seu emocional. Eu posso ser a sua mentora, eu posso ser aquela pessoa que vai segurar a sua mão, eu posso te ajudar a viver uma vida extraordinária, eu posso te ajudar a ter um emocional saudável. Esse é o meu marido, ele é o produtor artístico, ele é quem cuida de tudo aqui pra mim. E eu quero dizer o seguinte pra você, esteja amanhã aqui comigo. Esteja amanhã experimentando essa continuidade de como vencer a tensão pré-menstrual, de como passar por um ciclo menstrual mais leve, mais aliviado, mais tranquilo, ok? Pedro, meu amor, deseja boa noite aí para todos que nos acompanhou. Boa noite para todos. Queridos, um forte abraço. Amanhã tem mais. Hoje foram 4 dicas. Amanhã tem mais 4 dicas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para o máximo de mulheres que você puder, porque as mulheres precisam saber como vencer a TPM. E se você quiser fazer mentoria comigo, saiba que eu estou aqui para ajudar você. Vem comigo, que eu seguro na sua mão. Vai lá no link, faça a sua inscrição e experimente viver o extraordinário em todos os pilares da sua vida. Vem comigo? Eu te espero aqui na minha mentoria. E se você não quiser fazer a minha mentoria, faça qualquer outra mentoria. Procure um psicólogo, leia livros, mas não aceite estar inerte e não aceite uma vida mediana, porque você não nasceu para viver o mediano. Eu, você e o Pedro vivemos para experimentar o extraordinário. Eu vivo o extraordinário. Você vive o extraordinário, Pedro? Se eu e o Pedro vivemos o extraordinário, você também pode viver. Porque se alguém pode, você também pode. Lembre-se, o sucesso ele não foi reservado para uma pessoa só ou por um núcleo especial da sociedade. O sucesso ele foi dado a todos. E você também pode experimentar dele, ok? Eu vou terminar experimentando um filtro aqui engraçado. Deixa eu ver que filtro seria. Deixa eu ver como é que é esse aqui do... Ai, que fofo! Achei que ele seria todo diferente. Vou ficar com ele, então. Achei esse filtro muito fofo, gente. Encerro a live com ele. Olha que maravilha de filtro. Amo vocês. Hoje eu vi um post muito interessante que diz assim: não reclame, clame, ame. Todo o nosso amor para vocês. Faz um coraçãozinho, tchutchu. Beijo!